Salve trader! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader investidor. Mais uma vez, vídeo padrão de domingo, aquele vídeo da análise dos ativos, né, pra gente ver aí a movimentação de para onde é que eles estão indo, ou para onde é que eles pretendem ir, né? Para onde é que eles pretendem chegar. Bom, nesse vídeo a gente já começa como sempre, basicamente falando, como todos devem começar, né? A gente começa verificando o índice principal da nossa bolsa, que é o IBOV, basicamente falando. E aí, através do IBOV no gráfico diário ou semanal, a gente traça os nossos suportes, né, e nossas resistências para ver até aí aonde é que ele pretende chegar. Beleza? Então, começando aqui com o nosso IBOV, eu vou traçar algumas linhas, por exemplo, essa aqui, que foi uma região, né, uma linha, mas eu gosto de pensar como região, uma região de rotação, uma região que o preço pode engasgar, por exemplo, né? Então, aqui uma região de suporte, nesse caso aqui, porque o preço está aqui em cima, né, dele. Por exemplo, gosto de marcar o momento em que ele começou a cair e não subiu mais, que seria esse topo aqui, que também vai ser uma região importante. Se ele repicar por aqui, vai ser uma região importante se ele repicar aqui, por exemplo, para voltar aqui para cima, né? Se ele repicar aqui para voltar aqui para cima. Então, isso para mim é importante. E agora, basicamente só isso, não precisa traçar muitas linhas, né? Tiramos o zoom, como sempre fazemos. Vemos o gráfico, basicamente... Opa, não é essa linha. Vemos ele aqui basicamente em uma tendência de alta, né? Ou subindo. Tem gente que gosta de marcar por aqui. Colocaria aqui assim, ó. Certo, de uma forma geral, isso aí eu não gosto muito de utilizar, mas só para ter uma ideia. Mas de uma forma geral, o gráfico ele vem subindo, né? E no gráfico semanal já temos algumas semanas de queda. Tivemos 3 semanas de queda, na qual essas semanas foram importantes. O preço ele tentou dar uma segurada neste candle, não conseguiu. Veio aqui mais uma vez, formou um fundo, né? E depois aqui em cima ele deu essa repicada monstra. Também não conseguiu, então vendedores estão empurrando o preço mais para baixo. E aí, depois dessa barra ampla aqui, o preço ele fez um preço de fechamento de reversão, né? Ele fez esse candlezinho aqui que a gente conhece como preço de fechamento de reversão. Não é dos melhores, porque ele deveria ter fechado aqui em cima, para ser um preço de fechamento de reversão, né? Ser um candle mais favorável para a ponta compradora, mas seria um preço de fechamento de reversão. Ao meu ler, ainda é um candle de dúvidas. Ele chega na nossa média móvel de 20 exponencial, aritmética, desculpa, nossa média móvel de 20 aritmética, ou exponencial também estaria por aqui, no gráfico semanal, certo? Então, não me sugere muita coisa, me sugere dúvida. No gráfico diário, eu posso tirar o zoom aqui, né? A gente percebe que depois de vários dias de queda, que foi mais ou menos isso aqui, vários dias de queda que o mercado ele ficou indeciso, né? Ele ficou aqui lateral, subiu, desceu, aí deu uma porrada para baixo, aí subiu, desceu de novo, subiu, desceu de novo, deu outra porrada para baixo. Aí subiu, desceu e aqui deu outra porrada para baixo. Então, basicamente falando, depois desses dias aqui, ele meio que, ao meu ver, né, ainda está repetindo o mesmo padrão. Que esse padrão seria o que? É um padrão embolado. Se você for ver, é um padrão embolado. E depois desse padrão embolado, ele dá uma porrada para baixo.
ele vem para baixo, ele vem para baixo. Então esse padrão está se repetindo, e aqui ele faz a mesma coisa, né? Ele fez um padrão embolado, um padrão de briga, basicamente falando, né? Aqui, ó, fez um padrão de briga, e a gente imagina agora mais uma porrada para baixo. Se colocarmos no gráfico de 60 minutos ou 120 minutos, por exemplo, podemos, ó, tirando aqui o zoom, né, a gente está vendo o preço caindo nessa pernada de baixa aqui, e nesse momento aqui, né, deixa eu amplificar mais, nesse momento aqui, ó, a gente já vê o preço fazendo o quê? Deixa eu até colocar a linha aqui e preto. Nesse momento a gente vê o preço fazendo o quê? Aqui, por exemplo, a gente ainda vê um fundo mais baixo e agora já um fundo mais alto e um fundo quase um pouquinho mais alto, né, também. Vou fazer até melhor aqui. Subiu mais um pouquinho aqui. Um padrão na qual parece que os compradores começaram a vir por aqui, né? Parece que os compradores estão chegando nessa região. Só que se a gente for olhar também e fizer isso daqui, por exemplo, isso pode ser um padrão de continuidade de baixa, né? Então, por exemplo, que seria um triângulo, né? Então, levando em consideração a movimentação que ele vem fazendo anteriormente, que seria esta de embolar e cair, embolar e cair, aqui ó, embolar e cair, embolou e caiu, imagino eu mais um candle de queda, né? E esse candle de queda, ao meu ver, ele tem um alvo que é bem específico. Ele tem um alvo que é essa região aqui, ó. Vou marcar ela aqui com a linha, depois eu volto lá para vocês olharem. Ele tem, opa, aqui, é essa região, ó. Imagino eu que ele venha aqui, ó. Imagino eu que ele venha mais ou menos para essa região. Vou mostrar aqui para vocês por quê. Ó, mais ou menos nessa região. Imagino que ele deu uma pancada aqui para baixo, pelo menos é o que está pretendendo. Ele dá uma pancada aqui para baixo, e aí pode pegar os stops de todo mundo e depois ele ir lá para cima, né? Voltar aqui, pelo menos para a média móvel de 20, porque ele já está um pouquinho mais afastado. Beleza? Então a gente precisa ficar atento a isso. Mas essa região ela é importante porque, ó, vamos aqui no Trading View. Deixa eu remover esses desenhos. Essa região é importante justamente pelo perfil de volume. Se a gente traçar um perfil de volume de toda essa pernada, perceba que aqui, ó, no opa, deixa eu colocar aqui em branco. Aqui. Perceba que esta região, eu vou fazer com a caneta, certo? Mais ou menos, ó. Perceba que essa região, ela é uma região de nó de alto volume, né? Que também é onde está a POC de toda essa pernada. Então, o que que o gráfico faz? Ele vem subindo, aqui ele começa a cair, por exemplo, e aqui ele encontra muito volume, na qual esse muito volume se torna uma parede, algo dessa forma, e ele repica o preço lá para cima. Né? Então, a intenção é justamente essa. Então, por isso que, se você for ver, deixa eu fazer os retângulozinhos, tanto aqui essa região é uma região de briga, uma região embolada, quanto aqui essa é uma região embolada, quanto aqui também já começou a ser uma região embolada. Então, por isso que eu imagino o preço ele chegando mais ou menos aqui na casa ali dos 122, ficando aqui na casa dos 123, 122 e 700, e mais ou menos aqui 119.700, 119.500, 120 mil embolando aqui, que seria também em um gráfico diário encontrar com a média móvel, né, de 200, que é essa, que é uma média móvel importante. Muitos players utilizam essa média, e aí para ele fazer aquele repique, né? Então, por enquanto, ainda não faríamos nada, justamente porque tem médias protegendo, ele já está
um pouco mais assim descendente nessa pernada, então isso sugere que realmente ele vem mais aqui para baixo um pouco antes de começar a subir novamente. Na dúvida eu ficaria de fora, não faria nada, não compraria qualquer ação, a não ser que seja uma ação que esteja muito forte, fazendo só um recuo básico, né, um pullback simples, um pullback básico, digamos assim, em uma média móvel de 9, por exemplo, num gráfico diário, aí sim ficaria interessante para fazer um tipo de compra nesse tipo de ativo. Fora isso, qualquer outro ativo que esteja caindo mais, a força relativa é bem mais baixa e aí já não é interessante. Voltar aqui para o Profit, então por isso que eu acredito ainda um pouco mais de queda até essa região ou algo aqui, para aí sim ele poder voltar. Vamos então procurar, né, algumas agulhadas, né, aí do Didi. Por que a gente está procurando a agulhada do Didi? Eu nunca comentei isso e depois que houve a live aí da LS, da mesa redonda lá na qual o Didi participou, eu já tinha visto alguns vídeos dele, mas nunca parei para poder estudar e ver, né, algumas coisas do operacional dele. E depois que eu fiz isso, depois que eu assisti essa live, eu parei para pesquisar mais e procurar mais essas agulhadas. E tem alguns detalhes na qual ela antecipa bem, digamos assim, ela antecipa bem a tendência, por exemplo, ou a agulhada, né, que seria aquela porrada para baixo ou para cima, né, que seria para alta ou para baixa, né? Então, em algumas situações ela antecipa bem e dependendo da configuração que você faz aqui, que isso vai ser para um outro vídeo. Opa, essa configuração que você faz aqui das médias, que é para um outro vídeo na qual eu vou explicar, ela praticamente fica em cima da linha zero, como ficou aqui. Fica mais difícil de identificar pullbacks, porque isso daqui também serve para identificar pullbacks, né? Ele fala isso na live dele, mas perceba como fica, ó, praticamente em cima da linha, mostrando as agulhadas aqui também, ó. Tá vendo? Mostrando as agulhadas aqui, mostrando as agulhadas aqui. Fica praticamente em cima da linha em muitas situações e isso ajuda muito, pelo menos pelo que eu estava vendo, a identificar para onde vai ser ali, pelo menos um recuozinho ou então pelo menos uma porradazinha, né, uma descida legal nas ações. Aí o que eu fiz? Eu coloquei os dois ativos aqui que ele utiliza para caráter de estudo mesmo, mas a gente pode utilizar a média móvel aí 8, né? Aqui é a 9, mas dá na mesma posição, não muda muito. A gente pode usar 8,80, não tem problema. Certo? Ou a 20, não tem problema para caracterizar a tendência de alta. Então vamos começar aqui com, deixa eu colocar também a marca d'água, que fica mais fácil para ver. Vamos começar aqui com Ambev. Perceba que estamos procurando no gráfico diário agulhadas, né? Em Ambev não vejo nada, não gosto desse ativo, acho ele muito lento e na hora que você não está olhando ele anda, então para mim é um ativo meio traiçoeiro. Aqui eu vejo já essa região na qual ele para de cair, já começa a fazer um repique aqui, ó. Ele para de cair, já começa a tentar fazer um repique aqui. Aqui é certo que essa região é uma região de lateralização de preço, então nós não operamos isso daqui. Nós aguardamos romper pullback e aí vai fazendo a troca de polaridade, até porque tem uma resistência aqui, né, que foi esse gap que aconteceu. Então precisamos ficar atento a isso, mas Ambev por enquanto seria aguardar. A R3 segue a tendência de baixa, né, ele fez o recuo até a média móvel de 9, que seriam essas duas barras aqui, ó. Essa barra seria essa barra aqui, essa aqui, ó. Essa barra e essa barra. Tentou ser comprador aqui, não conseguiu. Foi ser comprador nesse candle, encontrou vendedores e empurraram o preço para baixo. Então, pode sim que ele segure por aqui,
mais ou menos nessa região, porque seria o fundo, mas ainda tem um espaço para ele dar uma quedinha, já que esse candle esse candle aqui, ele foi mais amplo, né? Então ficar atento, mas por enquanto segue a baixa em L3. Agro 3. Precisamos ficar atento em Agro 3, certo? Eu tracei um canal aqui em Agro 3. O ativo vem respeitando esse canal. Teve aqui essa situação específica que foi fora a parte, mas de uma maneira geral ele anda aqui dentro desse canal, ou anda próximo das regiões das bordas. Aqui em cima ele já começa a fazer topos e fundos descendentes, né? Então tá voltando para dentro do canal. O meio do canal é uma região, o meio do canal mais ou menos aqui é uma região importante, uma região que serve de suporte, né? E uma coisa certa, o preço ele vem caindo aqui, ó, e perceba que agora ele começa a fazer aqui, ó, um fundinho maior, né? Então, um leve fundinho maior. Isso pode ser o início de um pivô em uma região aqui do canal, né? Na parte de cima, basicamente, do canal. Então, essa região aqui é importante, porque ele pode fazer isso ou vir aqui e voltar para o meio do canal. Então, essa região é uma região para ficarmos atento, né? Até porque aqui está quase sinalizando, ainda não deu uma expansão legal, mas está quase sinalizando uma agulhada aí para compra. Isso pode sugerir pelo menos uma ida do preço aqui 4% para mais, ou pelo menos 7% para mais, que seria essa região aqui de topo importante. Então, Agro 3, atenção para quem opera futuramente isso daí. Pode dar uma operação interessante. Aqui em Alpa 4 não vejo nada, esticou demais. A intenção começou a deixar candles já pavio, né? Mostrando briga e mostrando que precisa aguardar as médias chegarem mais próximas do preço. Also 3 não fazemos nada. Aqui sim pode ser um fundo duplo, certo? Aqui pode ser um fundo duplo. Deixa eu ver quantas barras tem daqui para cá. Tem 19 barras. Pode ser um fundo duplo isso daqui, certo? É difícil dizer sim, porque a gente tem todo um contexto aqui, ó, de lateralização de preço aqui em cima. Por mais que isso possa caracterizar um fundo duplo. Nessa região aqui também, que é uma região de rotação. Então, se você traçar uma POC por aqui, nessa região aqui, teria um nó de volume, provavelmente. Então, vamos até ver se dá para traçar aqui. Não dá, o Profit não deixa. Mas é uma região importante, né, que fez um fundinho, teve um pullback nas médias e o preço está segurando aqui agora. Para mim ainda não mostra nada, então fica muito difícil fazer um tipo de compra aqui. Anime 3 queda, aí vem queda, aqui já foi. Azul, nada. BB3SA3, nada. BBS3, muito menos. BBDC, muito menos. Os ativos ainda estão indo para queda, ainda estão pesando, né? Nada. BIF, nada. BID11, interessante. Depois de toda essa baixa, começou a fazer candles aqui mais laterais e com bastante vela aqui na ponta, bastante sombra na ponta vendedora. Esse candle aqui, que poderia ser um candle de reversão, né? Vamos analisar aqui para ver se ele tenta. Aqui tem um fundinho. Aqui tem um fundinho, né? Que seria um 2, 3. Aqui tem outro. Esse candle ele tenta romper aqui. Tirar essa linha. Aqui, ó. Aqui tem outro. Esse candle
Ele tenta lá violar, não consegue, fecha lá em cima. Esse daqui não rompe, não acionando o trap, deixa o inside bar. E aqui este candle me parece ser um preço fechamento de reversão. Máxima 72,52 e a mínima 69,50. 69,50 não é um preço fechamento de reversão, mas isso daqui mostra que ele parou de cair, né? Pelo menos ele parou de cair. Nos 60 minutos a gente já consegue ver isso de uma forma mais clara. E aí ele tá vindo aqui testar essa região ou aqui no I74. Devemos ficar atento para as regiões de suporte e resistência, na qual ele estica, volta fazendo a troca de polaridade e aí vai, né? Então essa é a intenção. BID 4 entra na nossa lista de atenção. BID 11, né? BID 4 também da mesma forma, já foi. BPAM. Vamos ver aqui o que ele sugere. Traça essa região. Uma região que ele foi fazer um teste. Aqui também. É uma região na qual ele foi fazer o teste, encontrou negociação e aí deu a repicada, né? O problema é que está ainda no repique, que ainda pode vir para baixo. No gráfico de 60 minutos, está querendo fazer um pivô mais interessante de alta, né? Tentou fazer, não foi muito bem, está querendo ir para alta aí. O interessante seria qualquer tipo de operação acima dessa região aqui dos 21, 21 e 20 mais ou menos. Vamos ver que região é essa aqui no gráfico diário. Aqui, ó, 21 e 7, aqui 21 e 20, mais ou menos aqui em cima. Seria mais interessante começar a pensar em qualquer tipo de trade, né? Isso levando em consideração a movimentação do nosso Ibov também, se tudo ajudar. BRDT nada, tá vindo para queda, começou pelo menos. Ó, no gráfico semanal é interessante citar isso, certo? O gráfico semanal, essa região é importante na qual o preço ele para aqui nos 27,35 e o Ibov caindo, tudo caindo e o preço lateralizando. Ou seja, isso aqui seria um retângulo em topo no gráfico semanal, certo? Vale a pena ficar atento e fazer algum tipo de operação por aqui. Uma troca de polaridade lá no gráfico diário, né? Para poder adiantar uma operação no gráfico semanal e não esperar em si uma troca de polaridade no gráfico semanal, porque ela já é bem mais lenta. E aqui ainda precisa mostrar uma certa força, né, no gráfico diário, o que ele não fez. Então a gente espera um repique por aqui, mais ou menos, nos 27,35, que é o que está pretendendo fazer. Então BRDT3, deixa eu abrir aqui o Notepad, fonte, vou colocar aqui 48, BID 11, BID 4, BRDT3. São interessantes. Brasil Foods nada, BRML parece que começou a cair, vamos tirar o zoom aqui, nada também, está no meio de uma lateralização gigante, não curto. BTOW já foi, fez o W, cumpriu. BTOW e o gráfico semanal. Remover esses estudos aqui que estão me atrapalhando. Canalzinho de baixa. Normal. Muitos estão fazendo isso, né? Até agora normal, uma coisa é certa. Bateu 2 vezes aqui. Praticamente nessa região do nosso canal de baixa, e agora ele repicou, fazendo um movimento
de repique, né? Que seria um W. E aqui tem uma linha importante, como a gente está falando no gráfico semanal, aqui tem um suporte importante, ó. Rapaz, às vezes dá uma... Aqui tem um suporte importante, na qual o preço ele já veio algumas vezes por aqui, né? E lá para trás também deve, aqui também tudo, ó. Aqui ele deu uma enganchada e agora ele está fazendo pullback nas médias. Tá deixando algumas sombras superiores, mas está fazendo um pullback na média e deixou 1, 2, 3. Então isso aqui sugere sim uma movimentação interessante no gráfico semanal. No gráfico diário, a gente já vê algo mais lento, né? Já é algo assim que não tem um ponto de entrada muito legal. Então vale mais a pena no gráfico diário esperar ela se distanciar um pouco, as médias móveis virarem, e aí sim, pelo menos, tentar um alvo para bater aqui na linha novamente, daqui para cá, fazer um trade aí de mais ou menos 3%, para tentar pegar uns 6, 7% mais ou menos, se der, né? Mas mais ou menos esperar ela vir para cá, ou mirar melhor aqui as médias para ir fazer qualquer tipo de operação. Câmbio nada, cash interessante, perceba que no gráfico diário ela vem na média móvel de 20 e agora começa a mostrar uma ponta compradora, né? Os compradores entraram aqui, empurraram o preço, os vendedores entraram aqui, empurraram os preços, agora eles começaram a entrar aqui de novo. Então perceba que eles estão entrando nesse pullback, digamos assim, de forma gradativa. Isso num gráfico semanal. Tá basicamente 2 candles aqui, a média móvel de 8 colando, né? Então isso é interessante para esse ativo. Perceba que ela fez aqui, aqui deixou só um candle, mas perceba que ela vem fazendo isso, né, há alguns meses já. Então mostra força relativa boa aí e vale a pena ficar atento. Tem grande potencial, praticamente está fazendo um pullback. A partir de algum momento ele vai começar a parar de cair, já deixa bastante sombra inferior aqui, ó. Então sugerindo também uma troca, né? Uma inversão aí nesse pullback para ir para alta. Cash 3, interessante, vou anotar ele aqui. 3. CCRO3, nada, nada, CESP, nada, 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 Ciel, nada, CEMIG, nada, já foi, nada, Cogna na nossa região, né? Então esperamos um repique aqui. Perceba que ela esticou muito, né? Aqui na época dessa região específica do nosso evento, bateu aqui, subiu e bateu aqui agora. Então é uma região de suporte interessante. Vale a pena ficar atento, porque quem gosta de operar esse tipo de ativo, depois dessa baixa aqui extrema, muitos candles vermelhos, muitos candles de baixa, né? A gente espera que faça um repique, né? Então é uma posição interessante, por mais que seja perigosa, é uma posição interessante, porque o valor de R$3 está bem mais em conta e a intenção é vir aqui para os 4,80 ou eventualmente aqui para os 5,26, né, que é a região da lateralização dela. Então fica de olho aí. Nada já foi, nada. Cristal, não lembro desse ativo aqui, mas caro, não vale a pena entrar. Cosan, nada. Copasa, nada. Deu a agulhada de venda, perceba esse candle, na qual foi lá em cima, os compradores absorvidos, e então a intenção aqui, agora que perde tudo isso, fez o pullback também, a intenção é vir pelo menos aqui e eventualmente aqui, certo? Então tem um espaço para cair de 5% e 9 e pouco por cento, então ficar atento aí. Siderurgia Nacional, tem trade rolando para venda, nada, nada,
esses ativos aqui são de compra, tá? Que eu marquei aqui, são ativos bons para compra. DIR3, ativo bem menos líquido, vem já bem cansado aí, né? Lateral, sobe e desce, não sobe e desce danado. Uma coisa é certa, a última vez que bateu nessa região aqui, ele repicou. E agora bateu algumas vezes aqui também repicou, ó. E bateu aqui e deixa esse candle amplo, né? O pessoal chama ele de marombo azul, mas deixou esse candle amplo aí. E a intenção é que ele dê uma refugada, faz um candle de contração de volatilidade e aí expande novamente vindo aqui para cima, para a faixa dos R$15, né? Pelo menos a gente espera que ele dê uma refugada justamente para poder ter um ponto de entrada. Mas é interessante ficar atento aí em DIR3. Opa. Detex nada, 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 nada. Embraer ainda nada. Vale a pena ficar de olho, tá começando a fazer uma movimentação interessante, foi lá embaixo, não caiu, repicou, voltou tudo, né? E agora tem esse topo aqui importante, essa outra região aqui que ele já pegou algumas vezes, que é a região dos 19,76, e logo acima temos os R$20 o bola, né? Então, basicamente aqui seria a resistência para esse ativo. Vale a pena esperar ele romper, fazer o pullback e aí vai para andar, né? BR3. Atenção, Inat nada, Enev nada, nada, travado, Even nada, Exetec nada, Feza 4, por enquanto nada ainda, Fleury nada, nada, GGBR aí sim, interessante, né, siderurgias, algumas delas na verdade, veio nessa região, ó, tocou aqui também, rompeu, voltou aqui tocando, e aí foi, voltou e agora bate aqui, não cai, rompe as médias e começa a lateralizar. Então isso de romper as médias e começar a lateralizar, que foi o que ela fez aqui, é uma região na qual ela está acumulando, né? Então isso aqui pode dar uma expansão para cima, vale a pena ficar atento e entrar no troca de polaridade aí, quem opera os rompimentos, entrar GGBR4, entrar nos rompimentos. Quem deseja aí depois pegar o nome dos ativos, que não pegar no vídeo, entra aí no Telegram, que é gratuito, e eu vou postar lá pra galera poder anotar, quem quiser. Nada. Grandene, né, tá mostrando aí uma força relativa interessante, rompeu um topo importantíssimo aqui, né, que foi esse topo importante que ela fez aqui em dezembro de 2019, indo para 2018, e aí chega nessa região, começa a fazer um pullback, e de fato a gente precisa aguardar um pouco mais, porque como é uma região bem espaçosa lá atrás, o ativo ele ainda pode dar uma mergulhadinha para depois ele andar, né? Então, GRND3 é importante ficar atento. Nada, 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 nada também. Nada bagunçado. IRB, nem se fala. Nada. YouTube. Também nada. YouTube nada. Tá bem cansadinho, tá bem sofrido, fingindo que vai e não vai. Sai fora. Nada. Kelp. Aqui sim, vale a pena ficar atento. Retângulo em... Não é topo, né? Mas é um retângulo. Aqui, o ideal seria que isso aqui não existisse. Mas isso aqui é um retângulo, né? Uma região na qual ele vem algumas vezes. Então o preço ele tá batendo aqui, ó. Aqui, ó. O preço ele tá batendo aqui. Tá tendo uma resistência por aqui. Vendedores entrando.
pesando. Então vale a pena ficar atento aí às trocas de polaridade em Kelp. QEP3, é assim que se escreve? QEPL3, QEPL3, exato. Lame, só foi. Nada a se fazer. LCAN, nada, nada. Log, nada, nada. MDIA. Ó, a troca de polaridade aí acontecendo em MDIA. Uma coisa é certa, ele já vinha há um tempo caindo. E agora sim fez um pivô mais extenso, ou está tentando fazer um pivô aqui bem mais extenso num fractal bem maior, digamos assim. Né? Vamos olhar até o gráfico semanal desse ativo. E aí, ó, no gráfico semanal fez um pivô, rompeu com força o pivô. E a gente espera que agora ele dê aquela refugadinha, formando ou um inside bar ou contraindo a volatilidade para depois aí formar uma operação interessante para a gente puxar o preço, vir com o preço aqui para cima, para a faixa dos R$40 bola. Então vale a pena ficar atento em MDIA 3. Opa, de novo. MDIA 3 é interessante. Mel 3 nada, Mel 3 nada, Magalu nada, Move 3. Perceba que a maioria dos ativos não estão fazendo agulhadas, certo? E as agulhadas estão sendo de venda. Os ativos que estão com algo para compra não estão ainda formando agulhadas, mas estão formando movimentações técnicas importantes para a gente ficar atento. Então vale a pena, certo? A gente não opera só, fez a agulhada e pronto. A gente precisa ver o contexto. Por mais que não forme, se formar é algo a mais, né? Mas se não formar, a gente tem todo o contexto para fazer uma entrada, né? Seguindo as médias, inside bar, nossos pontos que a gente já costuma usar, né? Ou 9.2, que seria um recuozinho, a média móvel de 9, 9.3, algo assim. Fazendo uma troca de polaridade aqui nessa região importante. Move 3, ó, rompeu e agora está vindo. Isso é no gráfico semanal, então é um gráfico mais inercial. No gráfico diário ele faz esse recuo até a média móvel de 20. Então vale a pena ficar atento, porque aqui tem um gap e também tem um suporte aqui dessa barra. Os compradores vão tentar defender. Isso pode formar um padrão interessante para continuar aí o movimento. Move 3. Vamos lá, nada, 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 nada. O IBR4, nossa, o IBR4... Quanto é que tá hoje, velho? 1,80, meu Deus. Petro, nada, já foi Pets. Andou pra caramba, nada agora. Vamos ver. E é isso aí. Os outros ativos estão em queda. Não temos coisas interessantes. Opa, Simpar. Para quem opera, tá aí. Recuou até a média móvel de 20. Começou a se afastar aqui, se afastou. Toda essa pernada. A compra boa foi aqui, ó. A compra boa foi aqui. E aí se afasta e agora vem colar novamente na média móvel de 20. E começa a deixar candles com velas inferiores aqui. Então vale a pena ficar atento para embolar o preço e aí ele ir, né? Então ficar atento a inside bar, preço fechamento de reversão, trap, algo dessa forma. Por aqui, se ele conseguir segurar. Então, sim, H3 é algo interessante para se olhar. Esse aqui é nada. Nada, nada. E aí foi TOTS, nada, nada. Nada, nada, nada. Queda, queda, queda. Esses outros aí que são a liquidez muito baixa. Micro S&P. Tchau. Então, para a parte de ativos, para a parte dos ativos são esses. Vamos fazer um screening e vamos ver os ativos que estão com Doji no gráfico semanal. Os ativos que dão com Doji no gráfico semanal sugerem boas movimentações para a semana, né? Para o gráfico diário. HGTX, vamos colocar aqui a variação de 6 meses.
Ativos com boa força relativa. FES A4. Não temos nada no gráfico diário de FES A4, certo? Mas ele mostra força. E no gráfico semanal está esperando a média móvel chegar e está mostrando força, certo? Então, FES A4 tem possível movimentação interessante aí. HGTX. O problema de HGTX é que ela furou muito a média móvel de 20. O gráfico diário ainda não está alinhado. Isso sim é um recuo, certo? De 3 barras num gráfico semanal. Então, para um gráfico semanal, vale a pena ficar atento. Ainda é uma região importante na qual ela caiu algumas vezes e testou, né, essa resistência. Então, vale a pena ficar atento aqui nesse doji. Pode gerar uma movimentação aí alguns dias para frente, certo? Então, vamos colocar ela aqui também. GTX3 também, certo? BID ainda não está alinhado, gráfico diário. O gráfico semanal fez o recuo aqui até média móvel de 9, chegando a 20 aqui também. Fez a mesma coisa agora e deixa um doji. Então, vou até colocar aqui separado para não embolar. BID 11 aqui. Vamos colocar aqui doji semanal. BID 11 doji no semanal. STB nada. GGBR, sim, interessante, certo? Então, GBR4, interessante para ficar de olho. Gerdau também. Ao4. A Marjá não acho muito interessante, caiu demais. E é isso aí, não vou olhar os outros porque aqui a porcentagem já, a força relativa já acho um pouco bem assim baixa, então não vou utilizar, beleza? Então, fechado, esses são os ativos aí que a gente analisou. Vale a pena ficar atento. Vamos lá para o TradingView, porque iremos utilizar, vamos esconder isso aqui, e vamos utilizar os setups do Larry Williams. Setupzinho do Larry Williams, também interessante. Vamos olhar aqui. Ambev, 9.1, eu não gosto do 9.1 porque qualquer repique que ele faz na média móvel de 9 ele vai acusar, certo? Então é melhor um 9.2 ou um 9.3, porque a média ela já subiu, já está com uma certa inclinação interessante e ele está fazendo um recuo simples na média móvel de 9 para aí ter força suficiente e continuar. Então vamos olhar aqui principalmente 9.2 e 9.3. 9.1 vamos deixar passar porque ainda está um pouco perigoso para operar 9.1. 9.3, acionou ali, mais abaixo da média ainda, nada, todos aqui ó, de queda, ele tá acionando, ele mostra, mas é porque ele não tá filtrando pela média, né, ele tá só mostrando o ponto de entrada, então todos, fez um 9.1 interessante aqui, BTOW, pode ser visto como um pivô para ir ali para cima para os 73, 74 reais. Não acho tão interessante. Tá bem embolado essa região. Nada. É que ele não vem nada não da parte do Larry Williams. Tá dando 9.1 a Embraer. Mas é melhor utilizar um padrão. Nessa situação é melhor utilizar um padrão mais bem elaborado, na minha opinião, do que só um simples 9.1, porque é bem mais fácil de falhar
até porque a gente não tem uma movimentação definida ainda para o Ibov. Mas aqui 9.23 ele marcou ali, eu acho que está em cima de venda. JBSS aqui sim é interessante, porque rompendo essa posição ele estopa todo mundo que está vendendo aqui, e o ativo ele tende a dar uma porrada para cima. Então o JBSS tem um trade interessante, não é pelo do Larry Williams, mas é um trade pegando o contrapé aí da psicologia, né, da galera. Isso, pegando os stops, né, da galera. Nada. Os trades de venda. Opa. Use Minas, nada, já foi. Já andou. Opa. Lupa 3. Fez um topo duplo. Não, nada, aguarda. Não tá legal ainda. Aqui é o SDCAD, eu já tô olhando outra coisa. Beleza, então é esse, certo? O vídeo é esse, eu vou deixar aí no Telegram. O link tá aí na descrição, vocês podem entrar. Fazer qualquer tipo de pergunta lá, é aberto. Perguntar ou pedir qualquer tipo de arquivo. Se eu puder fornecer, vai estar, a gente pode compartilhar, não tem problema nenhum. Trocar uma ideia, beleza? Já deixa o like aí, se inscreve no canal. Tamo junto, eu tô sempre postando aí as informações do domingo e as coisas que a gente pode ver. Espero que tenha ajudado. Valeu, falou, até a próxima.